Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Segunda-feira, dia 29 de dezembro, quinto dia da oitava de Natal. Meus olhos contemplaram a tua salvação. Vamos fazer aquele passo a passo da nossa oração, nos colocando diante da presença do Senhor. Portanto, tome algumas respirações mais profundas. Respire profundamente, puxando o ar pelo seu nariz, retendo um pouquinho nos seus pulmões e depois soltando esse ar levemente pela sua boca. Faça esse exercício algumas vezes de respiração. Tome consciência da sua respiração. Vá tomando consciência também do seu corpo, do ar que entra, que vai preenchendo o seu corpo, vai dilatando seus pulmões, esse ar que vai saindo. Perceba essa movimentação do seu corpo que acontece sempre, mas de um modo às vezes muito inconsciente para nós. Tome consciência dessa respiração, tome consciência do seu corpo, preste atenção no seu corpo, na sua postura, a postura que você escolheu para a sua oração. E vá fazendo esse exercício de respiração e vá tomando consciência de que você quer estar diante da presença de Deus. Coloque-se diante da presença do Senhor. Perceba que nesse momento você deseja estar diante dele. Pacifique-se, portanto. Pacifique seus pensamentos, seu interior, os pensamentos acelerados, as ansiedades, as preocupações, as agitações. Desacelere-se, acalme-se, esteja inteiro nesse momento diante da presença de Deus. Também procure essa paz externa, longe de ruídos que possam te dispersar, de aparelhos eletrônicos e assim por diante. Vá prestando atenção nos sons que estão à sua volta, os diferentes sons, desde aqueles que são mais próximos, que os seus ouvidos conseguem captar com maior nitidez, até aqueles que estão mais distantes. Tome consciência de sua presença aqui agora, ativando seus ouvidos, a sua audição. Perceba os sons e sinta-se presente aqui agora, nesse momento. E de modo bastante consciente, faça o sinal da cruz, marcando o seu corpo com o sinal da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faça a oração preparatória. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, os meus desejos, que todas as minhas ações estejam ordenados, orientados, harmonizados, somente para Ti, para o Teu louvor, para a Tua adoração, para o Teu serviço e para o serviço dos meus irmãos e irmãs. Faço o pedido da graça para esse momento de oração e de encontro com o Senhor. Senhor, conceda-me a graça de contemplar a humildade e a obediência de Jesus e de sua família, e de acolher a luz e a contradição
que Jesus representa em minha vida. Leio agora o texto bíblico, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. É o Evangelho da apresentação de Jesus no templo. Lucas 2, de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Você pode pausar esse vídeo e retomar a leitura desse texto, a meditação, saboreando ainda mais cada palavra, procurando tirar proveito. Hoje, antes de nós fazermos a imaginação, nós vamos inverter. Nós vamos aqui primeiro levantar os pontos desse texto que podem nos ajudar na nossa oração. Refletir para tirar proveito, procurando aprofundar aqui alguns pontos que depois vão nos ajudar na nossa oração. No templo, eles encontram Simeão, ou seja, Maria e José encontram Simeão, um homem descrito como justo e piedoso, e que esperava a consolação do povo de Israel. E essa consolação era o Messias que eles esperavam. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E justamente movido pelo mesmo Espírito Santo é que Simeão vai ao templo, no momento exato em que Maria e José chegam lá no templo com Jesus. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel.
Esta é a parte da profecia principal, crucial. Jesus, ele não é apenas salvação para Israel, para o povo que recebeu de Deus, foi o destinatário, podemos dizer assim, de suas promessas. Ele não é luz só para o povo de Israel, mas Jesus quer ser luz para iluminar a todos os povos, ou seja, para iluminar as nações, os gentios, revelando a universalidade da missão de Cristo. Quando se fala de nações ou se fala de gentios, nós estamos falando de todos os povos que para fora do povo de Israel. Então, além do povo de Israel, que era o povo eleito, o povo escolhido, os outros povos, eles eram chamados de nações, ou de nações gentias, ou gentílicas. E o que quer dizer isso? Significa que Jesus quer ser luz não somente para o seu povo, mas para todos os povos. Ele é a glória de Israel, mas sua luz se estende para todos os povos. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição. O outro elemento, depois de Jesus ser luz para todos os povos, é que ele assume ser um sinal de contradição. O que quer dizer isso? Jesus vai provocar divisão. Ele será um ponto de decisão. Não será possível ficar em cima do muro, mas será preciso decidir-se ou a favor dele, com ele ou contra ele. Alguns o aceitarão e serão elevados, serão salvos, enquanto outros o rejeitarão e cairão condenados. Ele será, portanto, um sinal de contradição. Sua mensagem e sua pessoa forçarão as pessoas a saírem de cima do muro e a tomarem uma decisão. E uma espada traspassará a própria alma. Outro ponto interessante desse texto, que agora é aplicado a Maria. Esta é uma profecia diretamente a Maria, anunciando aqui a sua imensa dor, o seu sofrimento, que Maria vai experimentar ao longo de toda a vida, mas de um modo muito especial na paixão e na morte do seu filho. É uma antecipação do caminho da cruz, da Via Crucis, de Maria. Uma dor que não seria física, mas que atingiria a sua alma mais profunda. Um outro ponto também importante desse texto é a obediência à lei. A apresentação de Jesus no templo, ela demonstra a fidelidade da Sagrada Família. A Sagrada Família que está muito atenta a todas as leis e a cumprir as tradições e as leis do seu povo judeu, as tradições judaicas. E Jesus é interessante, desde o início da sua vida, ele vai viver debaixo da lei, para depois, antes de modificar e de dar acabamento a essa lei, Jesus vive a lei, ele cumpre a lei, antes de vir para depois aperfeiçoá-lo, que ele vai fazer lá no Sermão da Montanha. Eu não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Mas antes de Jesus alterar qualquer coisa, ele, junto com a Sagrada Família, se apresenta como um bom judeu, observante de todas as tradições, de todas as leis do seu tempo. Um outro ponto também para a nossa meditação é o reconhecimento do Messias. Simeão, e em seguida a profetisa Ana, que é mencionada nos versículos seguintes, os dois, Simeão e Ana, eles representam os remanescentes fiéis de Israel.
que, cheios de espírito, são capazes de reconhecer o Messias, mesmo em sua humildade, ou seja, mesmo ali na simplicidade da criança, eles reconhecem que ali está o Messias. Eles são os verdadeiros pobres de Iavé, os pobres do Senhor, cuja fé e expectativa são recompensadas. Um outro ponto também interessante é paz e expectativa. Simeão, ao ver o Messias, encontra nele a paz e a realização da sua própria vida. Sua canção de louvor, ela é um testemunho tanto de alegria como também de satisfação. E essa alegria e essa satisfação, elas que vêm de viver na expectativa de Deus e de ver agora suas promessas cumpridas. Esta passagem, portanto, do Evangelho de hoje, ela não é apenas um relato histórico, ela não quer simplesmente fazer uma espécie de reportagem do que estava acontecendo com a Sagrada Família lá no Templo de Jerusalém. Ao contrário, ela quer ser uma profunda declaração teológica, ou seja, da comunicação de Deus, que comunica realidades muito interessantes. A primeira realidade que esse texto nos comunica é a identidade de Jesus. Qual é a identidade de Jesus? O seu próprio nome já significa Deus que salva, Deus que veio para nos salvar. A salvação, ela está ali, manifestada naquela criança carregada por José e Maria. Identidade de Jesus é um Deus que veio para a nossa salvação. Um outro ponto interessante desse texto é que essa salvação, ela não quer ser somente para um povo, para uma raça, para uma nação, mas ela quer atingir, ela quer alcançar a todos os povos. Portanto, o destino dessa salvação é alcançar todos os povos, todos mesmo. E o destino, qual será a trajetória para isso acontecer? O destino será que essa salvação, ela vai passar pelo caminho do sofrimento para poder atingir a glória. Essa glória que se manifestará em Jesus, ela não chegará antes de passar pelo sofrimento, pela Via Crucis, pelo Calvário, que o aguarda e que Maria vai ser a sua fiel companheira e vai compartilhar de todos os momentos da vida de seu filho, inclusive do mais difícil, do mais derradeiro, o momento da cruz. Ela nos convida a considerar qual é a nossa própria reação diante do sinal de contradição que é Jesus. Ao olhar para Jesus, luz do mundo, luz que nos salva, que passa pelo sofrimento, pela derrota, pela cruz, para atingir a glória, esse sinal que nos arranca de cima do muro e que nos pede posicionamento, esse sinal de contradição. Agora nós somos chamados a considerar qual é a nossa reação diante de Jesus como sinal de contradição. Vamos agora sim voltar lá no início desse texto do livro e fazer a imaginação da cena. Já lemos o texto e agora, prestando atenção em cada palavra, já fizemos o pedido da graça. Com os olhos da imaginação, agora vá ao Templo de Jerusalém. Se te ajuda, pode fechar seus olhos ou apenas apoiá-los em algum ponto que te ajude a fazer essa imaginação. Com os olhos da imaginação, veja, contemple o Templo de Jerusalém. Você se encontra dentro desse templo. Observe, construa o cenário
para tirar proveito. Perceba Maria, perceba José e perceba o menino. Contemple a Sagrada Família que vai chegando no templo. Contemple suas vestes, as vestes de Maria, como se veste, como se comporta, as vestes de José, seus rostos, seus semblantes, seus olhares. Contemple a criança, carregada por eles em seus braços. Observe a criança, contemple o menino. Tente escutar sua voz. Tente captar os sentimentos de José e Maria, levando o seu menino para ser apresentado ao templo. Na obediência da lei do seu tempo, que dizia que todo filho, o primeiro filho do sexo masculino, deveria ser consagrado ao Senhor. Com esses sentimentos de cumprir toda a lei, é que José e Maria entram no templo com o seu menino. Tente perceber Maria e José entrando com o menino no templo. E agora veja como se dá o encontro com o velho Simeão. Contemple as vestes de Simeão, seu rosto, sua idade já avançada, e tente captar a emoção de Simeão, seus olhos, a expressão do seu rosto ao ver o menino e não ter dúvidas de que ali não é apenas o menino, mas ali está o esperado de todo o povo de Israel, que esperou séculos e séculos. Por isso a idade avançada de Simeão e também de Ana ficaram velhinhos de tanto esperar, mas nunca perderam a esperança. E agora seus olhos brilham ao ver a salvação. Observe suas feições e a de todos os presentes, as outras pessoas que podem estar aí no templo e que participam desse momento. Onde você está? Observe suas feições, seus rostos, seus olhares, o que dizem, o que conversam. Aproxime-se agora e escute as palavras de Simeão, dirigidas à criança. Agora, Senhor onipotente, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Luz para os povos e glória de Israel, teu povo. Mais uma vez, perceba a reação de Maria, a reação de José ao escutar as palavras de Simeão. E observe como Maria acolhe essas palavras e as guarda no silêncio do seu coração. Faça silêncio também com Maria. Acolha também no seu coração as palavras, a profecia. Quanto a ti, uma espada traspassará tua alma. Pare por um tempo nessa cena. José, Maria
menino, Simeão, as pessoas no templo, o silêncio da profecia. Pare nessa contemplação e converse com eles sobre esses acontecimentos, sobre tudo isso que está acontecendo agora, nesse momento no templo. E pergunte como será que se sentem, quais os sentimentos presentes na vida de José, quais os sentimentos presentes na vida de Maria, quais os sentimentos presentes na vida de Simeão, quais os sentimentos ali presentes das pessoas que participam dessa cena. Converse também com Simeão. Pergunte a ele o que ele sente nesse momento. Deixe-se afetar por esses sentimentos, por tudo isso que está agora acontecendo. Nós vamos com o coração agradecido, nos despedindo do Senhor, rezando com gratidão a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre
de fazer nesse momento a sua revisão da sua oração, revisar a oração. Depois que você terminou a sua oração, é hora de revisar o encontro com o Senhor e de buscar compreender o que mais tocou no momento da oração. Qual foi a palavra que ficou? Qual foi a frase que mais te chamou a atenção? E anotar tudo isso no seu diário espiritual. Pode ser que te ajude essas perguntas. O que rezei? Talvez faça sua revisão com essas perguntas. Primeira pergunta: o que eu rezei hoje? Tome nota. Depois, o que senti? Qual o sentimento que ficou mais forte nesse momento? Também tome nota. Qual o apelo de Deus para mim? O Senhor me pediu alguma coisa? Tome nota. E se Ele me pediu, qual foi a minha resposta? Tá bom? Chegamos aqui ao final. Lembrando que, não sei se você já se tomou ciência disso, né? Mas a gente está caminhando para o finalzinho do nosso retiro, né? O nosso livro, ele terminará no próximo domingo, que será o dia 4 de janeiro, com a festa da Epifania do Senhor. Então, desde já, a gente vai agradecendo, né, por termos caminhado juntos até aqui, todo o tempo do Advento, né, e agora, nesses dias do tempo de festa do Natal do Senhor. Ainda é Natal, celebramos com alegria o nascimento do Senhor. Que o menino Deus, esse que brilhou hoje no colo de Maria e José para Simeão como luz, que ele seja a luz que dissipe todas as trevas do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima última semana do nosso retiro do Advento Natal para você.